Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Tá aí, ó. Manhã do Rony tá no ar. A melhor forma de começar o dia é estar aqui com você. Enquanto eu faço o que eu tanto amo, que é isso aqui, né? É isso que me faz acordar cedo. Quando eu digo cedo, é cedo, 5 da manhã, todos os dias. Vamos falar em acordar cedo? Você já tomou seu cafezinho hoje? O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil. Só perde para a água. E de acordo com isso com a Associação Brasileira da Indústria de Café, que é a ABIC, né? E olha, existem diversas bebidas quentes e até frias preparadas com café, você sabe disso. Isso não é mais novidade. E não faz novidade, faz tempo, inclusive. Agora imagine um baita de um prime rib suíno servido com molho de café. Este é o prato que a chefe Gelma Franco vai nos fazer hoje. Bom, você já ouviu falar sobre a blefaroplastia? Não? Esse é o nome dado à cirurgia das pálpebras, que tem sido muito procurada atualmente para amenizar a aparência de cansaço. E por isso, nós decidimos trazer aqui a doutora Maria Paula Tanaka-san, que é cirurgiã, que ela faz cirurgia plástica e vai nos esclarecer sobre o procedimento. Bonitinha, bonitão, nosso programa está só começando. Vai me fazer companhia? Tá, eu espero que sim. Lembrando que se tiver alguma dúvida, você pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11, que estamos em São Paulo, 991315594. E eu te respondo ao vivo, aqui e agora. Não esquece também de escrever o seu nome, o nome da sua cidade. E se você quer seguir o nosso perfil, a coisa mais simples do mundo, @Manhã do Rony. E passa a seguir e conferir os nossos bastidores todos os dias, antes e depois do programa. Tá certo? Muito bem, agora vamos falar de um assunto muito triste. As chuvas devastaram o litoral norte de São Paulo durante o fim de semana e deixaram 48 vítimas fatais, além de muitos desaparecidos. O nosso repórter Murilo Rincon está em São Sebastião, que foi a cidade mais atingida da região, e vai nos atualizar sobre essa tragédia. E aí, Murilo, como estão as coisas, meu velho? Você me falou em off que você tinha dormido aí. A gente está dormindo aqui sim, Rony. Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente. Desde a segunda-feira a gente segue acompanhando todos os trabalhos que têm sido realizados aqui nas cidades do litoral norte do estado de São Paulo, especificamente em São Sebastião, que, como você disse, foi uma das áreas mais impactadas. A gente fala ao vivo aqui com vocês da frente do Teatro Municipal de São Sebastião, onde daqui a pouquinho vai ter início aí uma reunião do governador do estado, Tarcísio de Freitas, com as forças de segurança daqui da cidade, da região, e também outras autoridades que vão traçar aí estratégias que vão ser tomadas, as ações que serão tomadas a partir de hoje até os próximos 30 dias, que é por onde devem durar aí os atendimentos e os trabalhos de buscas aqui na região do litoral norte. Logo após essa reunião, o Tarcísio de Freitas, as autoridades vão conceder uma entrevista coletiva onde vão dar todos os destaques, né, os detalhes do que vai ser feito e realizado daqui a pouquinho. Um dos assuntos desta reunião também será tratada a respeito de um reforço de peso que vai chegar aqui do litoral norte. Daqui a pouquinho vai ser atracado aqui no porto de São Sebastião um navio da Marinha, um navio Atlântico, que vai chegar aí com uma espécie de hospital de campanha para atender as pessoas sobreviventes dessa grande tragédia. A previsão é de que o navio aporte ainda nesta manhã aqui no porto de São Sebastião. A estrutura do gigante, ela vai reforçar aí os atendimentos médicos também dos desabrigados. Uma forma aí de desafogar os hospitais que estão atendendo essas pessoas e estão dando prioridade principalmente para os casos mais graves. Ao todo, mais de 1.000 militares da Marinha estarão aí envolvidos nessas ações. O navio, ele chega equipado, olha só, com 6 helicópteros, 3 embarcações de desembarque de viatura e também de pessoal, além de uma UTI aí disponibilizada
com mais de 200 leitos hospitalares, ortopedista, cirurgião geral, anestesista, clínico geral, cirurgião dentista, farmacêuticos e outros profissionais aí das áreas da enfermagem, saúde bucal e também auxiliares de laboratório. O navio também trará microcarregadeiras, ambulâncias e pás carregadeiras que serão usadas aí para ajudar na desobstrução de vias e também nas demais necessidades. Os trabalhos e as buscas, elas se concentram em sua grande maioria na costa sul, aqui de São Sebastião, que é onde se concentra aí a Vila do Saí, uma área aí onde infelizmente se contabiliza a maioria dos óbitos registrados até agora, e também na área ali de Juqueí. Bombeiros, agentes da Defesa Civil e os próprios moradores, de forma voluntária, auxiliam nesses resgates. Bombeiros, agentes da Defesa Civil, os próprios moradores também estão aí empenhados, né, nessa tentativa. Muitos deles até perderam tudo já, perderam casa, perderam equipamentos eletrodomésticos, móveis, mas estão ajudando a Defesa Civil, as autoridades, a recuperar, estabelecer a ordem aqui, para descobrir também se vão poder voltar para essas casas que foram atingidas principalmente pelos deslizamentos e pela lama que invadiu estabelecimentos comerciais e residências. Bem, até o momento a gente tem a informação de que 48 pessoas perderam a vida nessa tragédia, sendo 47 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. Deste montante, 26 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. Tratam-se aí de 10 homens adultos, 9 mulheres adultas e 7 crianças. E além também, a Defesa Civil trabalha com pelo menos mais 38 pessoas que ainda estão desaparecidas. A gente segue acompanhando tudo por aqui e mais detalhes sobre as ações que acontecem por aqui a gente traz ao longo da nossa programação. Volto com você, Rony. Murilo, muito obrigado, meu velho. Você sabe que uma hora dessas eu me sinto até orgulhoso em ser humano. Explico por quê. Você acabou de dizer que muita gente perdeu tudo, praticamente tudo. Mesmo assim, ajudam aqueles que ainda estão vivos. Isso faz com que, mais uma vez, eu reforce que nós somos animais gregários. Nós vivemos na dependência um do outro. Não existe absolutamente autossuficiência. Todos nós somos interdependentes. E isso, a solidariedade, acontece numa hora em que todos nós dizemos, Murilo, que o homem é lobo do homem, é cobra engolindo cobra. Numa hora dessas, a gente vê que esses mantras, que esses ditados estão completamente equivocados. Parabéns a você, Murilo. Muito obrigado por estar conosco e força para essa turma que sofre tanto aí ao seu lado. Um beijo para você, Murilo, e para você em casa que está nos assistindo. Obrigado, meu velho. Agora, Paola, meu amor, eu sei que existe uma coisa importante nessa hora. Bom dia, Rony. Bom dia. Eu acabei de falar em solidariedade. Você viu? Muita gente pergunta, tá, estamos falando de solidariedade, mas o que a gente faz para ajudar? Como a gente pode fazer? Bom dia para todo mundo aí de casa. Foi como você falou, né? Solidariedade, perdão, essas pessoas precisam de ajuda nesse momento, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quem quiser ajudar, e às vezes fica um pouco, as pessoas ficam receosas, né, Rony, de ajudar. Porque muita gente acaba se aproveitando da situação, enfim, algumas doações que acabaram não chegando e as pessoas ficam com medo de ajudar. Então, a ideia é trazer aqui alguns canais de segurança que as pessoas podem confiar, podem fazer a sua doação. Se você não puder ajudar com nenhum valor ou com mantimentos, você pode sempre compartilhar as informações, que isso já ajuda muito. Então, a gente trouxe aqui algumas opções, claro que são vários canais sérios que estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas aí você pode dar uma olhada, ver as informações na página. Tem pontos até de doação aqui em São Paulo, no Butantã. Você pode levar mantimentos, levar suas doações ou fazer um Pix, se você puder, se não, compartilha, que já é de grande ajuda. Então, eu vou citar alguns aqui. Tem o Instituto Verde Escola, que está fazendo um trabalho maravilhoso, está abrigando pessoas, está distribuindo essas doações, como você pode ver aí na tela. Tem posto de doação em São Paulo, no Butantã. Lá na página deles você encontra quais são os itens que precisam mais de doação. Então, você vê se precisa de água, de mantimentos, quais são os mantimentos que estão precisando mais. Vale a pena olhar na página deles, que nem está na telinha, @Instituto Verde Escola. E eles têm todas as informações, vão mostrando fotos, vão mostrando tudo do trabalho que eles estão fazendo. O Fundo Social de São Sebastião, que é da Prefeitura de São Sebastião, está fazendo o mesmo trabalho. Também postam todas as informações na página. É o @Fundo Social São Sebá. Também pode entrar lá, conferir e ver quais são os itens mais necessitados no momento. Alimentos não perecíveis, água mineral, roupas limpas e em bom estado para uso. Tem a Prefeitura de Bertioga, @Bertioga Cidade.
Mesma coisa, a prefeitura está recolhendo esses mantimentos, está distribuindo, ajudando todo mundo que precisa. Você na página deles também tem todas as informações. Escola Náutica Bombordo, @Escola Náutica Bombordo, também posta as informações na página deles, quais são os postos de doação, qual é a conta, qual é o Pix. E tem o GRAD também, Rony, o GRAD Brasil, eles fazem um trabalho belíssimo de resgate de animais. Então as pessoas também ficam pensando nos animais, claro, né? Não só animais domésticos, pets, mas também animais que estão ali selvagens, que precisam ainda de resgate. Eles precisam dessa colaboração para conseguir fazer esse trabalho maravilhoso. Então, se você quer ajudar os animais, eles ajudam com doação de ração e também com esse trabalho indo lá resgatar os animais. E é isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Esses são apenas alguns canais. Se você quiser ajudar, vale a pena entrar na página deles, fazer a sua contribuição. Se não, compartilhar, porque a gente tem que fazer a nossa parte daqui, né? Perfeito. Paulinha, obrigado, meu Obrigada amor. a você. Beijo grande para você. Beijo. Bom, vamos agora para uma parte que eu acho que você vai se interessar muito. Eu acho que é indispensável, todo mundo sabe disso, principalmente para nós brasileiros, né? E para o dia a dia de muitas pessoas, o café. O café é uma das bebidas mais consumidas pela manhã, no caso de todos nós, né? Após as refeições principais ou durante a tarde para acompanhar um lanchinho. Eu estou falando de mim, mas eu acredito que todos os brasileiros devem fazer a mesma coisa. Ou até para afastar o sono. Isso não, que eu não fico, eu não afasto, né, o sono com café, não. E a preguiça também não. Bom, eu acho que com seu intenso sabor, aquele aroma maravilhoso, o café vem sendo cada vez mais utilizado em receitas diferenciadas. Como aqui o prato que nós vamos fazer hoje aqui, você vai ver como é que é. Quem é amante de café como eu e apaixonado por carne, as duas coisas que eu amo, não vai resistir ao prime rib suíno com molho de café e pirê de batata baroa. Pelo menos alguém falou em batata baroa e não mandioquinha, porque eu sou carioca, né? A gente não conhece mandioquinha lá, a gente conhece batata baroa. Pois é, isso vai ser preparado pela chefe Gelma Franco. Eu vou dizer, eu confesso que estou bastante curioso para provar isso. Aê. Bonitinha, como é que você está, meu amor? Que delícia estar aqui com você. Obrigado. Muito bom. Como é que você está, querida? Tô bem. Ótimo. Tudo de café? É verdade. Muito bem. Agora, nós estamos falando em off aqui que existem várias regiões de cultivo de café em nosso país. Falamos de algumas, quando só se fala em São Paulo e tal, mas existem outros lugares, como você sabe. Me diga uma coisa, quais são os lugares onde se planta café de qualidade no nosso país? Olha, o Brasil tem vários Brasis, né? Brasil, assim, é incrível, porque a gente tem café de qualidade, desde a Chapada Diamantina até Rondônia. Rondônia tem café incrível. Rondônia tem café incrível. Chapada Diamantina, norte do Paraná, incrível. Sim, Paraná, e aí, assim, Mogiana Paulista e sul de Minas já são mais tradicionais, né? Mas tem um lugar que você vai gostar de saber que tem café excelente. Tá fazendo café quase um Gran Cru no vinho. Chama Montanhas Capixabas. Conhece? Minha família é de lá, lógico. É um lugar incrível. O Brasil, assim, nós temos muito pequenos produtores, muito talentosos, muito preocupados com qualidade, com beneficiamento, com os processos corretos. E a gente tem uma terra abençoada, né? Nós somos o celeiro do mundo. E isso é muito legal. E hoje, o que a gente vai fazer? Uma coisa muito bacana, que é o café não só para beber, mas para comer. Comer café deve ser interessante. De uma forma diferente. E vamos começar o dia fazendo o quê? Um café funcional. O que é café funcional? Um café, olha, eu já vi que você tem uma energia enorme, né? Tem uma energia enorme, o Rony. Será porque eu tomo 10, 15 cafés por dia? Provável. Mas também, olha, gente, acordou de manhã, quer aprender um café funcional? É super fácil, dá para fazer em casa, todo mundo vai gostar, porque ativa a serotonina, te dá bem-estar. E outra coisa, tá misturando coisas só saudáveis. Vamos lá, café, nós vamos colocar uma dose de café, óleo de coco, que é um óleo extremo, um óleo de coco, 5 gramas só. Óleo de coco extremamente termogênico, muito bom para a saúde, e uma gordura saudável, que é a manteiga. Tudo junto? Tudo junto. Bom, tudo junto. Café puro. O que é o melhor café para você? Qual é o grande café? O próximo que eu vou tomar. Onde é que eu te encontro, amor meu? Oi? Onde é que eu te encontro? Olha, você me encontra no Gelma Franco, no Instagram, você encontra a gente no Ili Barista Cafés Especiais, em São Paulo. Iris Barista? Il Barista, de italiano, Il Barista.
Olha, e tem um tal de molho de café que você trouxe hoje, né, que eu vou querer saber como é que se faz isso também. Vamos começar com o café? Vamos lá. Vamos experimentar o café, então, que você embora. trouxe. Que tipo Vamos de café? fazer. Isso aqui, eu vou dizer você, eu falei em off, né? Isso aqui me Maravilhoso, remete né? à infância. É verdade. Ai, Imagina. o cheiro do debulhador, da torrefação. Ah, meu Deus do céu. Espolpando, Ai, né? ai, Toda- o garoto enfiado nisso aqui era tão bom. Isso é uma memória olfativa muito legal que Sem você dúvida tem. nenhuma, é. E a gente vive de memórias, né? Quando as dúvida. pessoas começam a entender o olfato, você falou de cheiro. Quando a gente começa a trabalhar melhor o olfato, a gente descobre outros sentimentos, sabia? Ah, é? Café é muito disso. Aí eu voltei agora à infância, né? Acabou. Olha, café, você pensa que você vai numa loja de perfume, o que te dão entre um perfume e o outro? Me dá um café. Por quê? Para cheirar, por quê? Porque Porque- o café tem tantos elementos, tem tantos aromas, que ele neutraliza para você ir para o próximo perfume. Uau. Você acredita? Acredito. O que eu vou fazer aqui? Café. Eu vou fazer o café no método cápsula para Sei. ir mais rápido nessa bebida funcional, Tá. tá? 30 ml de café, 5 gramas de manteiga e 5 gramas de óleo de coco. Misturou, bebeu. É o que eu vou fazer agora. Tá? Pode ter certeza, O adoro que eu café. gosto também, além disso, você pode, se quiser, colocar um pouquinho de... colocar gelo. Ó, é isso aqui. Isso aí o que que é? É Óleo de coco. Óleo de coco. Óleo de coco e um pouquinho de Manteiga. manteiga sem sal. E sem açúcar, né? Sem nada. Gente, café de qualidade é café feito Vou te contar uma sem história. Vou te açúcar. contar uma história. Papai, Ah, já sabe, eu falei você da nossa vida, né? Sim. Com café e tudo, né? Quando eu punha açúcar no café, meu pai dizia, meu filho, não estrague a bebida. Porque vocês que mexem com Sim. café, falam bebida. Vocês não falam verdade. café, vou tomar um café. A bebida é dura, a bebida é mole, é bebida. Isto Para mim aqui, ó, vamos é lá. uma bebida funcional. Bebida funcional, para eu subir as paredes. Não tanto, mas assim, vai ter muito, fica muito interessante. Fica mesmo. Desperta, fica... E é saboroso, né? É bom isso aqui. É bom. Olha que eu tomo café com açúcar. Tomo errado, lógico. Mas tem que tomar sem. Mas vai tomar aqui, um hoje sem açúcar. Aqui eu achei legal. Em casa, não sei se é errado, a gente só faz café com coador. Errado isso? É certíssimo. São vários métodos de preparo, né? Coador de pano. Tá ótimo. Só tem que lavar depois. Ó. É. Mas fica aquele impregnado, aqueles óleos, né? Fica aqueles Isso, óleos isso. impregnados. Não é Mas errado, esse aqui, então. olha, é a versão mais moderna daquele coador. Tá. Tá? Eu vou fazer também um café coado aqui pra gente tomar. Tá. E pro seu convidado. Que tipo de café você trouxe? Trouxe 2 cafés. Esse é um moquinha. Moquinha, é um tá. especial É moquinha. aquele pequenininho, né? Sim, sim. E este aqui é um 100% arábica, peneira 16. Uau! E Tá? ali? São características diferentes. Este aqui também é o 16 e ele é da região de Cerrado. Este aqui é Cerrado, isso aqui é Chapada Diamantina. Uau. E este aqui, Espírito Santo. Pois é. Que metade da minha família é do Espírito Santo e outra metade do Rio de Janeiro. Só que foi todo mundo pro Rio. Então, mas as fazendas continuaram lá. Continuaram. É. Viraram, né, grandes fazendas de visitação. Mas Isso. vamos recuperar o Rio de Janeiro, essa região serrana do Rio, com os cafés também. Perfeito. Bom, esse molho de café que eu estou tão Sim. espantado com isso, como é que é essa história? Na verdade é o seguinte, você faz um molho primeiro glaciado. Tomate, você Tá. usa molho de carne e tal. E eu vou puxando ele junto com o café. Tá. Então você cria uma textura super interessante É esse para aí? poder fazer. Sim. E aí ele vai criando isso aqui, ele vai engrossando e aí a gente tempera e faz no prime rib suíno. Por que no prime? Porque o prime rib, para mim, é uma carne nobre. Pra e a mim gente come muito eu pouco. adoro. Carne com osso, para mim, Eu acho amo, suculento. amo, né? amo. Saudável, uma carne saudável. E aí a gente vai fazer esse molho maravilhoso para você comer com purê de batata baroa. Daqui a pouco nós estamos de volta, eu vou falar com a doutora Tanaka lá. E Enquanto isso, eu vou fazer um vai fazendo um cafezinho. cafezinho. Eu vou me divertir, porque, olha, eu sou sommelier de vinho, mas tem sommelier de café, como Sim. você, né? E eu preciso aprender, porque meu pai, tadinho, de onde ele estiver agora, dizer, meu filho, aprenda café,
A família cultivou, você não sabe de nada. Eu gosto de tomar, pelo menos, né? Vamos aprender juntos, então. Imagina, ai, Jama, imagina. Vamos lá. Ó, você já ouviu falar em blefaroplastia? Não? Bom, o nome eu acho, de fato, é bem estranho, mas se trata de uma cirurgia plástica muito procurada atualmente. Esse procedimento consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores ou superiores. E sua busca se dá principalmente por conta do seu resultado, ou seja, diminuir a aparência cansada e envelhecida da pessoa. Quem vai esclarecer muito sobre esse assunto aqui hoje é a bonitinha mesmo, a doutora Maria Paula Tanaka, que é cirurgiã plástica. Obrigado, meu amor. Como vai? Obrigada. Já nos vimos lá na maquiagem? Mas olha, eu estou aqui... Fica nervosa. O que você quer que eu faça? Aqui? Eu aqui desse lado? Bom, obrigado. Bom, então vamos começar. Vamos explicar primeiro o que seria esse nome dessa cirurgia, esse nome tão estranho. Esse nome é estranho porque ele tem uma origem latina, então blefaros é de pálpebra. Cirurgia de pálpebra. Então ela vai retirar o excesso de pele, que a gente pode, só um pouquinho, só para demonstrar um pouco, tá. O excesso de pele, a gente observa com o passar dos anos, um pouco da genética, um pouco também falta de cuidado. O próprio tecido da pálpebra, ele é um tecido um pouco mais delicado, ele é mais fino, a derma é mais delgada. Então, a aparência da pálpebra ao longo do tempo, ela vai se tornando flácida, enrugada, e você consegue perceber as dobras, as rugas, que são muito comuns a partir dos 40 anos. Além do excesso de pele, que é bem evidente em alguns casos, a gente também tem o excesso de bolsa. O que são bolsas? São bolsas de gordura que são presentes na nossa anatomia, mas com o passar do tempo, pela fragilidade da musculatura e a propensão, óbvio, genética, existe uma protusão um pouco desse excesso de bolsa de gordura. A gente pode observar aqui no boneco que existe na pálpebra inferior, são 3 bolsas, no canto interno, a média e a externa. Em alguns casos mais evidentes, é bem provável que você consiga até identificá-las dessa forma. E na parte superior, você vai ter também 2 bolsas, no canto mais interno e um pouquinho lateral. Essas condições fazem com que o olho, com o passar, óbvio, do aumento desse inchaço, aumento dessa flacidez, a pele da pálpebra se torna cansada, você sempre tem um olhar mais triste, você acorda e já está com o olhar cansado. As pessoas te olham e falam, nossa, você já está cansado? E, na verdade, você acabou de acordar, dormiu bem, não tem nenhum problema de cansaço. Então, o excesso de pele, de bolsas de gorduras em excesso, ele determina esse olhar cansado, desanimado, que é próprio do envelhecimento. Então, a partir dos 40 anos, se torna mais evidente. A gente pode observar também, conforme o tempo vai passando, essa quantidade de pele da pálpebra superior, ela vai se tornando tão em excesso que acaba até ocluindo parcialmente a visão. A gente pode observar aqui no boneco que ele cobre uma pequena parte do campo visual. Então, em alguns casos, você vai ver que a pessoa, mesmo não tendo nenhum problema de visão, ela fala, nossa, eu estou vendo uma sombra, uma dificuldade, né, no campo visual. Por que isso acontece? Porque o excesso de pele é tão importante que ele começa a cobrir o campo de visão. Por isso que a cirurgia de blefaroplastia, ela é importante não só para melhorar a aparência da pálpebra, esse olhar de cansaço, mas também para melhorar a visão. Então, não necessariamente é só uma ação meramente estética, de aparência, de estética. Agora eu pergunto, existe por algum acaso algo que não deva ser indicado? Porque toda cirurgia tem indicação, todas que não têm indicação. Quando é que não existe indicação para fazer a blefaroplastia? Não existe indicação para a blefaroplastia quando você tem uma determinada condição de saúde que não lhe permite. Por exemplo, você tem uma saúde precária, já tem problema cardíaco, ou seja, a sua saúde impede, ou seja, o risco cirúrgico em função cardiovascular ou alguma outra doença implica um risco exagerado, que realmente a cirurgia de pálpebra se torna menos prioritária, certo? Outro detalhe, quando você tem uma doença da tireoide, ela chama doença de Graves, que tem é uma doença autoimune
e que ataca a sua tireoide e que você tem uma protusão do seu globo ocular, você fica com aquele olho esbugalhado por causa de um excesso de gordura que ele aumenta nessa doença e ele começa a protuir o seu globo ocular. Então, nessa situação, é contraindicada a cirurgia, você tem que fazer inicialmente um tratamento com um endocrinologista e depois fazer uma avaliação para ver se é possível essa cirurgia, porque você pode ter complicações mais sérias em relação à blefaroplastia nesses casos. Quando você tem outras doenças, mais do ponto de vista oftalmológico, que é olho seco, aquele olho que tem pouca dificuldade de lubrificação, então a cirurgia de pálpebra ela pode piorar essa situação. Então, quem tem olho seco, tem doença da tireoide que possa causar essa protusão do globo ocular, doenças cardiovasculares em relação ao próprio risco cirúrgico. Então, essas situações elas têm que ser avaliadas e às vezes a contraindicação se faz e não tem muito como fazer. Querida, quantos tipos desse tipo de, não é síndrome, sei lá o quê, de blefaroplastia tem que ser feitas? Quais são? Tem umas que são diferentes das outras, né? Tem uma Sim. que é em cima, outra embaixo. A blefaroplastia, o que acontece com a blefaroplastia? Ela tem, a maioria dos casos, a abordagem ela é tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior. Por quê? Porque normalmente o envelhecimento ele acontece em ambos os locais. E tem um detalhe também. Algumas características, por exemplo, raciais, né? Eu que sou oriental, nem todo oriental tem uma dobra, essa dobra que a gente tem, vou só mostrar aqui, a dobra que a gente tem nessa pálpebra, o oriental ela é menor e geralmente ela é coberta, por isso que o olho do oriental ele é mais fechadinho. Então o nosso olhar ele é mais puxadinho, né? Por causa dessa dobra ser menos evidente e normalmente ela é menor, chama prega tarsal, que é um tecido mais rígido que fica aqui na pálpebra. Então, existe uma cirurgia que é muito mais realizada, obviamente, nos países orientais, Coreia, China, Japão, que é a formação, ou melhor, colocar em evidência essa dobra, que torna o olhar mais amendoado. Por exemplo, esse é um caso que a abordagem só é feita na pálpebra superior. Em alguns casos, que são mais de característica genética, é que envolve a pálpebra superior. Você tem pálpebra inferior, bacana, sem flacidez, sem bolsa, mas na pálpebra superior existe uma sobra de pele, que a gente pode evidenciar um pouquinho nesse boneco do lado de cá. Então, você vê, às vezes, uma sobra de pele. Como se tivesse... Dá uma caidinha, Isso é mais comum, óbvio, a partir dos 40 anos. Mas, em alguns casos, mesmo pacientes jovens, às vezes menos de 40, 30, até 20 anos, tem essa dobra, que acaba tornando o olhar um pouco triste, um pouco, né, com aquele olhar cansado. Então, às vezes, a abordagem pode ser só superior? Pode. Existem casos também da abordagem só inferior, que chama blefaroplastia inferior, que ela pode ter só bolsa, que também é uma característica muito genética. É aquela pessoa que tem um olhar... A parte inferior ela é inchada. Na parte superior tá ok, mas a parte inferior ela tem um olho como se estivesse o tempo todo inchado, né? Então você vai fazer o seguinte: você pode abordar a parte inferior através de uma cirurgia transconjuntival, ou seja, a pessoa não tem excesso de pele, ela só tem a bolsa. Então, a abordagem, não necessariamente, ela se faz por uma cicatriz na pele. Na verdade, você pode usar a parte interna da pálpebra, que é essa parte vermelha. E aí você faz essa abordagem, também na parte só inferior. Eu vou querer saber da cirurgia laser. Espera que eu já volto. Vou falar de uma coisa boa, que todo mundo está gostando. Sabe o que é? É o Rede TV Plus, que tem muita novidade esse ano. Vamos lá. Para começar, aquele prêmio maravilhoso de R$250 mil. E tem muito, muito mais. Então você pode realizar seus sonhos agora mesmo. De que forma, Rony? Acessando redetvplus.com.br para fazer a sua assinatura. Você vai concorrer a prêmios como tudo que você vai ver agora aí. Olha a quantidade. Eu estou vendo ali forno elétrico, aspirador de pó robô, estou vendo panelas iChef, estou vendo Nintendo Switch, estou vendo um monte de coisa. E todos esses prêmios aqui você pode ganhar todos os dias. Pode ganhar um agora mesmo. É só assinar o redetvplus.com.br e ganhar um prêmio imediato, até em dinheiro, de até R$300. Você não acredita? É só girar a roleta. É dinheiro na hora. Clicou, girou, ganhou.
E a assinatura, caríssima, apenas R$5, R$5, ó. E você pode fazer da forma que você preferir, inclusive por Pix. Aproveite, ganhar só depende de você. RedeTVPlus.com.br, o maior festival de prêmios do Brasil. Continuando aqui na sua história, tem a laser também essa coisa, né? Essa cirurgia. Sim, não é bem uma cirurgia. A cirurgia dita blefaroplastia laser, na verdade, ela não implica bem num clássico de cirurgia. Sim, tá. Né? É um procedimento médico que não implica em cicatriz, não vai ter incisão. Uau, tá, né? porque normalmente deve ficar uma cicatriz. Né? Fica. Ela fica uma cicatriz tanto na borda dos cílios inferior, né? Eu só vou demonstrar aqui para poder explicar um pouquinho melhor. Tá. Explica. Então, a cicatriz, aqui a gente pode evidenciar as bolsas, que eu mostrei no outro boneco também, na parte superior. A cicatriz da cirurgia de pálpebra, da parte inferior, ela é na borda ciliar e vai para a lateral. Conforme a necessidade, ela pode ser maior ou menor. E na parte superior, ela vai seguir a dobra dessa prega que a gente estava falando quando a pálpebra inferior, da pálpebra de oriental. Então, essa dobra aqui, nessa dobra, se você colocar a cicatriz, ela fica muito menos evidente. Quando você abre ou fecha o olho, essa cicatriz ela vai ficar inaparente. Entendi. Escondidinha, né? Escondidinha. Então, na hora que você abre o olho, você está com ela na dobra. E quando você está com o olho aberto, você vai ver uma cicatriz muito tênue na borda, na margem inferior. Por que essa cicatriz ela é feita nesse lugar? Porque do ponto de vista anatômico, da movimentação da cicatriz, das pegas naturais, elas ficam disfarçadas. Tanto é que a gente tem os pés de galinha também nessa posição. Porque desta forma, a cicatriz fica pouco aparente. Já né? tem perguntas, olha, para a doutora. Luísa Amaral, de Vila Mariana. Acabou de falar, quero tirar o pé de galinha do lado dos olhos. Qual a melhor cirurgia? Então, cirurgia para pés de galinha, a pálpebra diminui se houver o excesso de pele no canto. Por exemplo, aqui, se você tiver aqueles pezinhos de galinha, ele é de ação muscular, certo? Tá. Quando você tem a quantidade de pele em excesso, essa dobra de pele, ela vai também se prolongar nos pezinhos de galinha. Então, a cirurgia de blefaroplastia, ela pode amenizar parte desses pés de galinha. O melhor tratamento por uma ação muscular é uma toxina que age nessa ação muscular. Então, os pezinhos de galinha, na verdade, eles ocorrem porque a gente, quando abre, fecha ou movimenta essa região periorbital, tem um músculo ao redor, que é o orbicular. Quando ele vai se movimentando, ele forma essa ruga. Quanto maior a intensidade, maior a ruga. Toxina botulínica é uma boa opção em associação com a blefaroplastia. Perfeito. Bruna Gonçalves de Pinheiro, São Paulo. Uso óculos de grau. Posso fazer essa cirurgia? Pode, se o seu problema é de refração ou para perto, para longe, a cirurgia não interfere com isso. Perfeito. Maria Soares de Santo André. Tenho olheiras muito escuras. Existe cirurgia para retirá-las? Não, cirurgia não retira olheiras, né? A cirurgia, se você tiver, mesmo a questão da toxina botulínica, se a quantidade de pele que você tem na pálpebra inferior é tão intensa que realmente, quando você retira esse excesso, parte dessa olheira vai melhorar. Agora, tratamento para olheira é extremamente difícil, pouco eficaz, de longa duração e é só passar aqui na maquiagem continua, que né? resolve tudo. É isso. Já volto já, peraí, querida. Na blefaroplastia. Bom, nós estamos falando agora de cuidados que tem que se ter. Porque uma coisa que eu estava pensando. Tá, operou e tal. Como é que faz para fechar o olho? Não fecha? Dorme Sim. de olho aberto? Eventualmente, em alguns casos, podem acontecer isso. Uau! Igual a peixe que dorme com o olho aberto. Isso, na verdade, inicialmente, isso é possível, é esperado. Só que ao longo das semanas, dos meses, esse efeito que é dado pelo inchaço tem que regredir. Tá. Então, essa sensação de pós-operatório, que o olho está inchado, que ainda existe uma dificuldade na movimentação da pálpebra, é importante, sim, o cuidado pós-operatório.
Por quê? Porque o cuidado pós-operatório ele vai prevenir que você tenha algumas intercorrências ou complicações da blefaroplastia. Um deles é olho seco, é uma ceratite, por falta de uma lubrificação adequada. Cuidado pós-operatório ele é essencial para melhor evolução da cirurgia. Então, você vai ter a necessidade de uso de compressa. Então, o chá de camomila é excelente, principalmente se ele for frio, não congelado. Frio, por quê? Porque também a temperatura muito baixa, ela pode queimar a sua pele da pálpebra e ela é menor, ela é mais sensível, ela é mais fina. Então, esse cuidado é importante. Os exageros sempre são ruins. Então, você usar um chá de camomila mais geladinho, a cada meia hora, cada uma, principalmente na primeira semana, porque quando você faz a cirurgia, você tem um inchaço esperado. A partir dali, o seu corpo ele vai reagir a essa agressão, ele vai piorar esse inchaço, o seu olho vai ficar bem fechadinho de tanto inchado, você vai ter dificuldade em abrir e fechar o olho por causa desse inchaço pós-operatório que é esperado. Mas não demora muito tempo não, né? Não, em torno de 15 dias, assim já está ótimo, dá para trabalhar e maquiagem é tranquilo. Onde é que eu te acho? Arroba o quê? Mas doutora Maria Paula Tanaka. Só isso? Só arroba doutora Maria Paula Tanaka. Obrigado, querida. Obrigada eu, fiquei Aprendi muito feliz. sobre blefaroplastia. Obrigado, você. Obrigada eu. É muito linda, né? Fala, beleza oriental é uma coisa sensacional. Obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigado. Agora eu vou falar com a chefe, Djalma Franco, porque ela vai agora nos ensinar. Você está fazendo molho? Não, agora uma entradinha que eu estou fazendo. Ah, vai ter entradinha também? Você. Uau! Você que gosta de vinho, você gosta de risoto? Claro que eu gosto. Então, esse risoto é o seguinte, é uma forma que eu descobri, certo dia eu não tinha vinho branco em casa. E aí resolvi substituir por café, claro. Como? Eu só sei fazer risoto com vinho branco. Não, às vezes com champanhe, que é um vinho também. Mas eu não tinha. Então é que, olha, vai aqui uma dica, substitua o vinho branco por café. Eu vou fazer Mas é arbóreo esse arroz? Sim, vou colocar agora. Olha, um cafezinho. E aí vai de você ir puxando, né? Claro. Tá. Então, eu vou colocar aqui e ele vai fazendo a função. O que acontece com o vinho? O vinho, na verdade, a gente quer que evapore o álcool e fica aquela acidez. Sim, claro. O frutado. E o café tem esse frutado. É porque as pessoas falam, não, eu sou abstêmio, eu não bebo, não quero comer não isso é porque esse vai álcool. sentido, Não né? vai. Porque quando você cozinha, o spirit, que na verdade é o álcool, vai embora. Sim, não o que existe fica isso, claro. é a acidez gostosa, o frutadinho, que o café tem. Esse café que eu estou colocando aqui tem. Está vendo? Não está vendo? Agora, uma coisa, isso aqui. eu me lembro que muitas vezes, lá na fazenda mesmo, meu pai mostrava um café que ele dizia que esse é um café exportação. Aí tinha um outro café que não era exportação. Você era diferente naquela época mesmo. Eu achava até que era mais achocolatado, o café que vai para fora. Agora, entro no supermercado. Como é que eu compro o café? Eu falo o seguinte, a gente tem que respeitar o paladar do consumidor, sempre. Mas café no supermercado, não está escrito nada na embalagem, é um café tradicional de baixa qualidade, não tem como. Tá? Quando você trabalha um pouco mais, tem uma classificação chamada café gourmet e acima dele o café especial. Então, assim, eu falo que café você tem que ir testando, provando, até encontrar aquele que combina com você, que você mais gosta. Eu estou muito, muito orgulhoso, muito feliz. Aliás, sou suspeito porque todo fã tem um índice de suspeição de 99%, mas vocês vão ver que eu não erro nisso. O meu convidado, continuo fã ardoroso, agora assistindo no canal dele, no YouTube. É um dos maiores jornalistas desse país. Ele é dono de uma carreira admirável. E foi iniciada como locutor, se não me engano, na Rádio Eldorado. E, posteriormente, na televisão. Onde todos nós começamos, de certa forma, que foi a TV Tupi. Ele fazia um programa Mosaico na TV. Se não me engano, ele era um repórter no Mosaico. Tornou-se notório, inclusive, quando ele foi âncora do TJ Brasil, lá no SBT, que foi um telejornal que foi exibido, acho que em 1988 até quase 2000. E nesse trabalho dele como âncora, esse jornalista se tornou o primeiro a emitir opiniões. Isso é que eu mais admiro e respeito nele.
Primeiro é emitir opiniões sobre as reportagens exibidas durante os telejornais que ele apresentou. Isso, com certeza, trouxe alguns transtornos para ele. Eu sei disso. Todos nós que trabalhamos com televisão sabemos disso. Mas ele, por exemplo, ele tem um jargão que é emblemático. E eu peguei isso, eu falo, quando alguém alguma coisa errada, eu digo, isso é uma vergonha. Eu falo isso também. Eu estou acompanhado hoje do ícone da comunicação, Boris Casoy. Obrigado, querido, por ter acordado cedo. Rony, não, eu acordo cedo, Rony. Eu Ah, é? Às 5h30 da manhã, porque o meu Jornal do Boris entra às 8h. Eu eu assisto. tenho que dar uma lida nos jornais, Sim, me preparar. Bem-vindo ao clube. Eu acordo às 5 para fazer a mesma coisa, né? claro. E não chegar aqui doido, né? É claro. Boris, uma coisa que os fãs gostam muito são das origens, né? Das memórias de DNA. Seus pais são russos. Russos. Eles são russos, vieram para cá em 1928 e o território da Rússia, eles se intitulavam russos, o passaporte deles era soviético, mas russo, e a região da Rússia em que eles nasceram hoje é a Ucrânia, Olha, que é a região de Odessa, porque Sim, aquela região Odessa. sempre foi... vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vem para cá, tá, mas naquele tempo era russo. Então os meus pais falavam russo e ucraniano, Uau! mas a primeira língua era russo, além do Yiddish, que é uma linguagem judaica. Judaica, claro. Você vê, eu te conheci no Mosaico na TV por uma razão muito simples. A minha família é cristã, mas meu pai, que era diplomata, ele tinha uma monumental simpatia pela cultura judaica, a ponto de me dar a Torá, que eu tenho, em português. Como eu não falo hebraico, eu leio ao contrário, que ela é impressa. Eu não sei se você conhece essa Bíblia, essa Torá. Eu tenho uma tradução também. Mas é o contrário, né? Muito interessante. Então, eu si no Mosaico na TV. Porque meu pai assistia e eu acabei assistindo também. Foi onde eu te conheci. Eu te conheci num banco de jardim. A mesma praça. Oh, meu Deus, com um cabelo enorme. Eu me Me lembro... pedem para cantar ainda, para não perder o vício de entrevistar. Eu parei com a história da música, de fazer shows e tudo, mas onde quer que eu vá, Rony, dá uma palhinha, vai. Eu tenho que falar a mesma praça, o mesmo banco, porque virou uma cantiga de roda. E eu não queria gravar isso, Boris. Eu era rock and roll, queria outra coisa. Mas você fala russo? Não, nada. Eu falo Yiddish, mal, Yiddish? mas falo. Russo, não. Hebraico, não. Também não. O russo, eu sei alguns belos palavrões. E as palavras que a minha mãe me brindava quando eu fazia alguma molecada. Sensacional. Eu fui um moleque terrível, problemático, então tem muita palavra que servia para me denominar. Mas você parece ser uma pessoa tão, não diria comportada, mas próximo disso, né? Sempre que você fala que era um menino traquinas, é difícil de acreditar. Não, era um moleque. É o seguinte, eu não andei praticamente até 9 anos, eu tive pólio. Tá. Aí eu operei nos Estados Unidos e voltei já andando. E aí, o que eu não tinha feito até os 9 anos, eu fiz junto com... eu fui um moleque bem problemático. Para aquela época, caso de polícia. Aquela época, é verdade, como a polícia não tinha muita atividade, eles andavam atrás de moleque que jogava bola na rua. Sim. E eu jogava bola na rua. E aí, eu nas casas, falava com os pais, o delegado chamava. Então, jogar bola na rua era... E a minha mãe dizia, ai, meu filho, moleque da rua, joga bola na rua. Mas eu fiz isso. Só que no Rio de Janeiro, isso aqui era em São Paulo? São Paulo. Não, no Rio de Janeiro não havia isso. Não, é que você é bem mais moço que eu, pelo menos uns 30 anos. Eu tenho 78, Boris, faço 79 agora em julho. Eu estou com 82. Mas nós somos da mesma geração, Não, mas a praticamente. diferença é grande. Não. Não queira ficar velho, Rony. É uma coisa você ficar velho e outra coisa você ficar idoso. Né? Não, aí o problema, eu não sei se você sente isso, mas quem está vendo e sofre isso, sabe? A cabeça continua a mesma, o corpo não responde. Olha que coisa engraçada isso. Meu pai, com 86 anos de idade,
Com licença. Ô, meu amor, muito obrigado. Que desse é o Sem café. açúcar, porque é um café Sem especial, frutadíssimo, mas fica à Vamos lá. vontade. Com Que licença. café é esse? É um café especial das Montanhas Capixabas. Nossa. Obrigado, meu amor. Com licença. Meu pai, Mais com 86 anos de idade, subiu numa escada para podar uma buganvília, que aqui em São Paulo chama-se Primavera. Ele tinha contratados na casa dele 2 jardineiros, mas ele resolveu subir. Levou um tombo, se quebrou todo. Eu estava lá nesse dia, por acaso, e levei. Quebrou astrágalo, calcânio, rebentou todo. Eu levei para o hospital. Eu disse, pai, pelo amor de Deus, 86 anos, com 2 pessoas que poderiam fazer isso para você. Eu disse, meu filho, aprenda uma coisa para o resto da sua vida. A mente de um ser humano não passa de 25 anos. O corpo é que não quer entender. Algumas pessoas, alguns velhinhos, resolvem se adaptar à lenda que há a respeito do velho. Então fica bonzinho, fica contido, especialmente as mulheres que se trancam em casa. Agora mudou muito. Mudou, claro. Uma mulher fazia 50 anos em 1950, botava um vestido comprido Era uma vovó. e ficava em casa. Imagine, bar. Imagine. Um dia fui numa consulta médica com a minha mãe, em 1950, eu tinha uns 17 anos. E ela teve vontade de tomar cerveja. Aí nós fomos numa confeitaria que tinha na Barão de Tapetininga, chamava Confeitaria Vienense, não sei se você ouviu falar. Sim. Era um point, né? Sim. Que a Leiteria Pereira, Confeitaria Vienense. E aí ela disse, olha, você pede uma cerveja, eu peço uma Guaraná. Aí a gente troca o copo. Sensacional. Que era vergonhoso uma senhora tomar cerveja num bar, por melhor que fosse. As coisas melhoraram, mas ainda tem senhoras que se recolhem, viu? Interessante isso. Vamos mudar de pau para cavaco. Como é que você se interessou pelo rádio? Como eu era um menino que andava mal ou não andava, eu andava graças a um aparelho, que era uma bota com 2 ferros assim, Laterais. e sustentava na minha perna direita. Minha perna esquerda é normal. E aí eu era um ouvinte de rádio. Com 6 anos eu lia mal, então o meu consolo era o rádio. Eu tinha um radinho e eu me encantei pela comunicação do rádio, desde a transmissão. Eu me lembro que com 4 anos eu procurava para ver quem estava dentro do rádio. É um dos flashes que eu tenho. Sensacional. Aí me diziam, quem está dentro do rádio? Eu perguntava. Sensacional. Aí tem um japonês. E depois de muito tempo eu descobri que tinha mesmo. E um japonês. E aí eu comecei a me interessar. Como eu me interessei por esporte, futebol, especialmente futebol, eu imaginava que eu seria um locutor esportivo. E fui. Fui conhecia locutor isso. esportivo da hoje Jovem Pan, que é a Rádio Pan-Americana, mas comecei na rádio, como locutor esportivo na Rádio Santo Amaro. A Rádio Santo Amaro era uma rádio da comunidade japonesa. Transmitia de manhã em japonês, de noite em japonês e à tarde tinha horário em português. Em 63 acabou isso, João Goulart baixou uma portaria e acabou na prática proibido. Você precisava traduzir tudo. E era uma rádio para a comunidade, os mais velhos. E aí tinha programa italiano, tinha programa israelita, tinha programa árabe, o rádio de São Paulo. Aí eu fui para a Rádio Santo Amaro e comecei a transmitir futebol, acabei na PAN. E transmiti com figuras excepcionais. Trabalhei com o Fiore Gilhote, com o Geraldo José de Almeida. Ah, isso era um querido. Gostava dele. E transmiti futebol. E a vida me arrastou por outros caminhos. Televisão. Acabei na Rádio Eldorado. Televisão, eu fiz uma coisinha que foi o programa Mosaico, que era é um programa antiquérrimo. Dizem que é dos programas, se não o programa mais antigo da televisão brasileira, que é um programa dirigido à comunidade israelita. E depois fiquei na Rádio Eldorado, que era a rádio de elite, onde se falava doce.
Rádio Eldorado, boa noite e tal. Música norte-americana pela... Você devia ser ouvinte daquela... Eu fui. Com notícias fornecidas pelo jornal O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, a VMAG, seus revendedores... Eu tive DKV. Hã? Você teve DKV? DKV VMAG. DKV VMAG até era um bom carro. É. Era difícil de regular, mas Eu era... fui piloto de competição e corri de DKV. DKV corria Corria. e tinha piada de DKV. Qual Porque é? DKV, uma época, passou a ser táxi. Todo táxi era um DKV e, por N razões, era Nisei japonês, oriental, que guiava. E aí o sujeito pega um DKV à noite, o DKV dispara, passa todos os sinais vermelhos e o sujeito fica apavorado. Licença, uma entradinha de risotinho de Obrigado. abóbora camarão com molho de café. Nossa, Vamos ver se é bom. fica apavorado, né, o passageiro, e aí, de repente, tem um sinal verde, o japonês mete uma brecada no carro. Ele diz, ué, você passa em todos os sinais vermelhos e para no... pode ter um outro japonês cruzando. Era a piada da época, Oh, meu Deus do 1950 e pouco, mas eu andei muito de DKV. DKV, VMAG. Boris, uma coisa interessante. Deve ter mudado muito. A atitude comportamental dos próprios apresentadores de telejornal, foi o seu caso, quando você foi mais veemente. Qual é a diferença que existe hoje do jornalismo daquela época? Olha, o jornalismo teve uma grande ampliação. Eu acho que teve altos e baixos. No fundo, eu acho que culturalmente o país, eu não vou fazer uma análise mais complexa, na minha opinião, perdeu muito porque ampliou muito a educação e perdeu qualidade e tudo isso. Você dizia antigamente o Colégio Caetano de Campos, mas era para 10 pessoas. Então, também houve uma perda, como houve uma perda nas outras universidades. Eu acho que essa coisa de obrigar, ter uma legislação que obrigava o jornalista a ser formado também foi problemática. Mas eu acho que, como tudo caiu, o jornalismo caiu também. E nesse instante, Rony, nós vivemos um momento complicado na área de mídia. O problema da economia, mesmo as grandes emissoras e os grandes jornais estão sendo vítimas de uma situação grave. Eu deixei a Rede TV exatamente por causa disso. Quer dizer, a Rede TV que me deixou, eu tive que sair, porque eu tinha um salário razoável que a Rede não conseguia mais pagar. Como a Record não consegue pagar, a Globo não consegue pagar. A minha, lá que você participou comigo lá Na na Gazeta também não conseguiu mais me pagar. Todas as emissoras e todos os jornais. Aliás, eu estou voltando hoje à Rede TV com um grande prazer. Eu tive momentos profissionais extremamente agradáveis. É uma casa muito boa de se trabalhar, sem dúvida Uma nenhuma. casa fantástica, eu realmente saí muito bem, imagino que só tenha deixado amigos e passei momentos profissionais muito bons. Então, eu acho que o tempo, o Collor que escreveu, o tempo é o senhor da razão, né? O senhor, Foi. O tempo é o senhor da razão, acho que isso vai melhorar, imagino que vai melhorar. Como as emissoras e os jornais estão substituindo os seus profissionais melhores e mais bem remunerados por um pessoal mais novo, você tem as deficiências normais desse problema e aí jornais e... Nesse caso, a experiência vivencial é muito mais forte. Você precisa ter isso, ainda mais nesse mistério, né? Agora, como é que surgiu aquele emblemático? Isso é uma vergonha. Eu falo, isso é uma vergonha. Eu falo. Todo mundo falava, mas eu patenteei. É o seguinte,
Eu estava... Está muito gostoso. Muito bom. Parabéns, querido. Pode levar um pouquinho para cá? Pode, pode. Aí eu estava vendo no SBT, no Telejornal Brasil, uma reportagem, fim do regime militar. Não era hábito das emissoras mostrarem esse tipo de reportagem sobre um pronto-socorro no Recife. Pronto-socorro, as pessoas jogadas no chão, um horror. Aí eu pensei, pô, isso é um negócio inaceitável, inaceitável. E aí eu lembrei de uma emissora do meio oeste americano que, quando Kennedy foi assassinado, parou as suas transmissões e botou um letreiro enorme, sem vergonha. Ficou transmitindo aquilo por dias. Abriu a câmera para mim e disse, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. É do fundo da minha alma. Sim. E falei 3 vezes. Quando terminou o jornal, uma figura ligada à direção me esperava na porta e disse, olha, Álvares, você cometeu um pecado gravíssimo, porque você entrou na casa do telespectador, saltou sobre ele e gritou, isso é uma vergonha. Isso foi terrível, você assustou as pessoas. Depois estrepei o Silvio Santos. Mas aí quando eu cheguei na redação, tinha um longo corredor, cheguei na redação, o telefone não parava de tocar. Olha, é isso, é o grito que eu tinha na garganta, é isso. Aí eu percebi que era isso mesmo. E aí passei a usar conscientemente. Eu não uso ele sob o aspecto de moral. É sempre uma questão de você não concordar com o que está acontecendo. É sempre um grito. Não é uma questão moral. Ah, que feio isso. Não tem. É uma questão mais política, mais administrativa. Né? A não concordância com fatos. Agora, o que está acontecendo no litoral. E agora vão aparecendo as misérias, né? Isso é uma vergonha. Oh, meu Deus, eu estou glorificado. Ganhei o meu dia, minha noite, minha tarde. Ai, meu Deus. Eu tenho uma variante. Qual é? Isso é uma maconha. Moderninho. Eu estou modernizando o termo. Boris, por que você parou com a sua faculdade de medicina veterinária, agora em 21? Eu me fixei como atividade principal no Jornal do Boris, que eu faço das 8 às 8h30 da manhã. E que eu assisto na todo internet, dia. Eu sozinho, lendo jornais. Mais ou menos sigo o Vicente Leporassi, saudoso, que fazia um programa na Band, na rádio, chamado Trabuco. O Trabuco. E aí eu leio jornais, dou uma vista e comento. Aí eu fazia à noite, eu fazia veterinária. E aí a CNN me convidou. Fiquei 1 ano na CNN, terminou o contrato, também crise, e em janeiro meu contrato expirou e acabou a minha presença, pelo menos por hora, na CNN. Tá. E aí eu tranquei a matrícula. Agora precisa tomar fôlego para voltar. Verdade. Eu gosto, viu? Agora, voltar para a TV é projeto? Não. Por que não? Não tem projeto. Se apareceu alguma coisa... Como você vai fazer algum projeto num país que muda as leis e tudo no calado da noite? Não é. É que... Eu vou devagar nessa... É que as emissoras de rádio e TV, com essa dependência econômica, ficam muito dependentes da boa vontade do governo federal. Então, só 30 segundos, não tem mais... Você perde a liberdade. É verdade, perde a liberdade. Agora, com 82 anos,
Recebeu uma ordem, olha, não pode fazer, toma cuidado. Ah, pelo amor de Deus. Com licença, com licença. Obrigado, meu amor. Deixa Já eu falou onde eu Você acho vai ela. gostar disso aqui. Pra Obrigado, meu amor. início. Boris, você me encheu de orgulho. Ah, tá vendo? Ganha-se pouco, mas é divertido. Nossa, Beijo! acabou. Acabou. Não acredito. Tchau, pessoal. Obrigado.